Em Santa Catarina, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado tem uma equipe que vem trabalhando em conjunto com os municípios na identificação de focos, criadouros do mosquito Aedes aegypti. Essa equipe também age observando as notificações de casos suspeitos, confirmados e óbitos por dengue. Essas informações detalhadas encontram-se disponíveis no site da DIV. A dengue é uma doença infecto-contagiosa transmitida pela picada do mosquito fêmea Aedes aegypti. Portanto, não é uma doença transmitida de pessoa para pessoa. O mosquito costuma fazer seus criadouros em água parada. Portanto, você deve evitar em seu domicílio e estabelecimento a presença de água parada em piscinas, pneus, caixas d'água, calha, pois assim esse criadouro não vai ser possível. Os profissionais de saúde devem estar atentos para identificar os sinais e sintomas que levantam a suspeita da dengue. Muitas vezes, ela pode ser confundida com uma gripe ou resfriado. O que é um caso suspeito de dengue? Dengue é quando o indivíduo apresenta febre de aproximadamente 2 a 7 dias, acompanhado com pelo menos 2 das seguintes manifestações: cefaleia, mialgia, dor retroorbitária, artralgia, exantemas e a presença ou não de sangramentos. Todo paciente que o profissional da saúde levantar a suspeita de dengue deve ser notificado. Além disso, deve ser observado os sinais e sintomas conhecidos como sinais de alarme. Quais são esses sinais? Vômito persistente, dor abdominal intensa e contínua, hipotensão postural, queda abrupta das plaquetas, aumento repentino do hematócrito, sangramentos importantes como melena e hematêmese. Qualquer desses sinais devem indicar uma internação imediata. É importante também, ao exame físico, que o profissional da saúde lembre da existência da prova do laço. Esse é um exame de bastante utilidade, pois ele demonstra a fragilidade osmolar dos vasos sanguíneos, que pode ser um indicativo para a gravidade da dengue. Então, se você tem um paciente com suspeita de dengue e que, obviamente, não esteja apresentando sangramentos no momento da consulta, a prova do laço pode ser um indicativo importante para a gravidade do caso. A prova do laço é uma maneira de tentar identificar um quadro grave de dengue. Todo paciente que apresentar suspeita de dengue e não tiver sinais ou sintomas de sangramento, a prova do laço deve ser feita. No que consiste?
consiste na realização de um quadrado de 2,5 por 2,5 centímetro e a insuflação de uma pressão arterial média com um manguito durante 5 minutos. Após esses 5 minutos, o manguito deve ser retirado e é avaliado a presença ou não de petequias dentro deste quadrado. Acima de 20 petequias, temos sinal de gravidade da dengue e esse paciente deve ser encaminhado para uma unidade hospitalar. A partir do momento em que foi levantada a hipótese de caso suspeito de dengue, o profissional de saúde deverá fazer um estadiamento do caso. O estadiamento consiste na avaliação da gravidade, para verificar se esse paciente poderá receber tratamento domiciliar, necessitará de uma unidade de pronto atendimento ou de uma internação hospitalar. Esse estadiamento ele é classificado em A, B, C e D, sendo A o menos grave e D o mais grave. O estadiamento A é aquele paciente que apresenta sinais clássicos de dengue, mas sem sinais ou sintomas de sangramento. E, além disso, tem a prova do laço negativa. Quando classificado como estadiamento A, esse paciente pode ser orientado em permanecer em seu domicílio com uma hidratação oral e retornar para a avaliação se aparecer os chamados sinais de alarme. Isso é muito importante. Em cada paciente que você orientar o segmento domiciliar, enfatize ao paciente os sinais de alarme para que ele possa retornar à unidade caso esses sinais apareçam. O estadiamento C e D deve ser classificado quando o paciente apresenta os sinais de alarme ou sinais de choque hemorrágico. Portanto, se você na sua unidade atender um paciente que apresente vômito persistente, apresente dor abdominal intensa e contínua, hipotensão postural, uma queda abrupta de plaquetas, um aumento repentino de hematócrito, uma hipotensão postural, uma hipotermia, esse paciente deve imediatamente ser internado para que o manejo de hidratação endovenosa seja realizado de maneira correta e assim esse paciente possa ter uma boa evolução. O diagnóstico confirmatório da dengue pode ser feito de várias maneiras. O primeiro e mais conhecido é o diagnóstico laboratorial. Então, a pessoa é um caso suspeito de dengue, vai coletar um exame de sangue e nesse exame de sangue vai ser confirmado a presença do vírus da dengue. Outra maneira atualmente de nós confirmarmos os casos de dengue é o critério clínico epidemiológico. Por exemplo, se você tiver com um quadro de suspeita, com sinais e sintomas de dengue, e tiver tido contato em um ambiente em que você saiba que houve a infestação pelo Aedes aegypti e pessoas ao seu redor que também tiveram um diagnóstico de dengue, é importante pensar no critério clínico epidemiológico. Existem grupos que devem ser avaliados com bastante cuidado na suspeita de dengue. As gestantes, as crianças e os idosos apresentam maior chance de complicação e agravamento do quadro da dengue. Os colegas devem deixar as condutas bem claras para os pacientes após o atendimento. Devem orientar para aqueles que irão ficar em casa o repouso, uma hidratação intensa e retornar ao serviço de saúde em casos de sinais de alarme. Nos casos de internação, protocolos devem ser seguidos conforme orientação do Ministério da Saúde, definindo assim a quantidade de líquido que o paciente irá receber, baseado no seu peso, nas suas comorbidades e na gravidade do caso. Os médicos que estarão realizando o atendimento de casos suspeitos de dengue têm o papel também na importância da orientação na prevenção da doença. Um passo importante é que todo atendimento no seu município deve ser informado à vigilância municipal,
para que assim as medidas de ação e controle possam ser tomadas. Além disso, é muito importante, é papel do médico orientar o paciente como prevenir novos casos de dengue em seu ambiente domiciliar. Então, é muito importante que o médico avise o paciente, os familiares, na procura de focos de Aedes aegypti em casa, observar o uso de repelente, de telas em casa para manter o ambiente fora de risco da dengue.